Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner, eu sou colaborador aqui do curso Ícone Edu e nesse vídeo eu vou fazer um resumo do edital do processo seletivo do Colune, ano 2026. Mas aqui eu já faço um alerta, tá? É um resumo do edital. É importante que você leia o edital todo, né? Talvez você, candidato, não, porque o edital é um texto chatinho de ler, né? Mas peça aí seu pai, sua mãe, o responsável, para traduzir esse edital para você, tá bom? Então vamos lá, acompanhe na sua tela, olha só. Quando você entra lá no site do Colune, né, aqui através desse link aqui, olha, esse endereço aqui, você cai nessa página que você está visualizando aqui, tá? Então, clicando aqui nesse link, você tem acesso ao edital completo. Aqui tem um calendário geral, né? É importante esse calendário geral, porque tem algumas datas e prazos aqui que você não pode perder. Aqui tem um conteúdo programático. Você vai participar do processo seletivo, você vai fazer uma prova, onde constam lá algumas disciplinas, e o conteúdo programático informa o que você tem que estudar em cada uma dessas disciplinas. Tá? Aqui tem as obras literárias indicadas pelo Colune, né? Algumas questões lá da prova de língua portuguesa serão referentes a essas duas obras literárias, tá? É da autora Marina Colasanti. Aqui o calendário básico, aqui em cima tem um calendário geral. Então aqui tem um calendário básico, principalmente com relação a datas e prazos. Ó. Então aqui o período de inscrições, que vai de 12/8 a 3/10. Aqui tem a solicitação da isenção, 12/8 a 5/9. Alguns candidatos têm direito à isenção da taxa de matrícula, tá? Que é de R$ 90. Então esse é o período de solicitação. Aqui tem o último dia para pagamento do boleto, que é o dia 3/10. A divulgação do CDI, que é o comprovante definitivo de inscrição, ocorrerá nesse período aqui de 29/10 a 7/11. Aqui a data da prova, dia 8/11, que é um sábado, de 13 às 18. E a previsão da divulgação do resultado dia 22/12. Então aqui é um resumo, né, do que consta lá no edital. Mas vamos ver o edital, vamos entrar lá agora e detalhar melhor essas informações. Então logo aqui no preâmbulo, né, o edital informa sobre a instituição responsável pelo edital, né, pelo processo seletivo, que é a Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Viçosa. Aqui está o período de inscrição, das 9 horas do dia 12 de agosto de 2025 às 18 horas do dia 3 de outubro de 2025. E aqui informa o número de vagas, são 150 vagas. E qualquer informação sobre o processo seletivo, você vai entrar aqui nesse site. O artigo 1, o item 1, fala das vagas. Então, novamente informa aqui, são 150 vagas, mas agora aqui vem um detalhe no item 1.2. 50% das vagas oferecidas nesse edital serão reservadas conforme disposto nas leis, aí cita aqui 3 leis. Essas leis referem-se aos cotistas, né? Quem tem direito às cotas. Então, são 150 vagas, 75 para os cotistas e 75 para os não cotistas. Então, o Colune dividiu em 2 modalidades aí. Os cotistas vão concorrer às vagas chamadas reservadas e os não cotistas a modalidade de vagas de ampla concorrência. Dá uma olhada na sua tela. Aqui, ó, no item 1.3, modalidade de vagas reservadas, são os cotistas, e modalidade de vagas de ampla concorrência. Mas quem são os candidatos cotista, né, que tem direito a essas vagas reservadas? O edital informa, olha lá. São os candidatos ou candidatas que cursaram o ensino fundamental integralmente em escolas públicas brasileiras ou escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público. Olha só, 2 palavrinhas importantes aqui. Ensino fundamental e integralmente. O ensino fundamental corresponde a 9 anos de estudo. Então vai desde o 1º ano até o 9º ano. Ensino fundamental não é do 6º ano ao 9º ano, não. E a outra palavra importante é integralmente. Você só pode concorrer a essas vagas reservadas se você estudou
se você fez o ensino fundamental integralmente em uma escola pública. Então, por exemplo, vamos supor que você matriculou numa escola particular, ficou um mês só. No primeiro ano lá, você matriculou na escola particular, ficou um mês, depois saiu uma vaga para a escola pública e você estudou todo o ano fundamental na escola pública. Mas como você estudou um mês na escola particular, não pode. É integralmente. Tá? Então, as vagas reservadas é para aqueles candidatos que estudaram integralmente em escola pública. Então, se você não se encaixa nessa modalidade, então você vai concorrer às vagas ampla concorrência. Importante, se você vai concorrer às vagas reservadas, você vai ter que comprovar. Na hora da matrícula, o Colune vai cobrar isso de você. Olha só, aqui ó. O CAP Colune exigirá do candidato ou da candidata às vagas reservadas a comprovação da condição de ter cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas ou comunitárias. Então, fique atento a isso aí, tá? Mas só que agora, essas vagas reservadas e de ampla concorrência foram subdivididas em 9 categorias. Então, vou mostrar agora, você tem que identificar em qual dessas 9 categorias ou modalidades você se encaixa. Porque você vai ter que informar isso lá no ato da inscrição. Então, olha quais são essas 9 categorias e procure identificar em qual delas você está. Então, olha esse quadro aqui. Nós temos aqui 4 categorias. Olha aqui, LB, fica atento aqui, ó, LB, 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 4. Depois vem LI, 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 4. Então dá 8. E mais uma aqui, AC, 9. Então vou começar com essa AC, que é ampla concorrência. Então, se você não estudou, se você não fez o ensino fundamental integralmente em uma escola pública, a sua modalidade é AC. No ato da inscrição, você vai informar AC. Agora, o que eu vou falar agora é para aqueles alunos que fizeram ensino fundamental integralmente em uma escola pública. Aí restam 8 categorias aqui. Então, vamos ver essas 8 categorias. Primeira coisa, você vai identificar se você é LB ou LI. Olha só. LB, está aqui, ó, são os candidatos, né, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo. Então, LB quer dizer isso. Se a renda familiar bruta mensal for igual ou inferior a um salário mínimo, você é LB. Então, por exemplo, vamos supor que são 4 pessoas na família. Você, um irmão ou uma irmã, o pai e a mãe. Pega a renda da família. Vamos supor 5 mil reais. Pega 5 mil, divide por 4. Dá 1.250. 1.250 é inferior ao salário mínimo. Salário mínimo referência hoje é 1.518. Então, você pegou a renda mensal bruta da família, dividiu pelo número de pessoas. Se der um valor igual a um salário mínimo ou menor, então você está nesse grupo aí, LB. Agora, se der um valor maior que um salário mínimo, né, por exemplo, a renda bruta mensal da família é 10 mil reais. 4 pessoas. 10 mil dividido por 4 dá 2.500. 2.500 é um valor maior que um salário mínimo. Então você está nesse grupo LI. Dá uma olhada. O que é LI? É renda familiar, independente da renda familiar, né? Quer dizer, se você tem renda bruta familiar mensal igual ou inferior ao salário mínimo, você é LB. Agora, independente da renda, né? Você é LI. Agora, tanto o LB quanto o LI tem 4 divisões aqui, olha. PPI, Q, PCD e EP. Então vamos ver agora em qual modalidade você se encaixa. Então, LB, renda familiar bruta inferior, igual ou inferior ao salário mínimo. O que é PPI? Preto, pardo, indígena. Aqui, ó, são os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Então aqui, olha, são 23 vagas. Se você se encaixar aqui no Q, o que é Q? Autodeclarados quilombolas. Aqui, ó.
Então aqui tem uma vaga. PCD, pessoa com deficiência. Então se você está nesse grupo aqui, são 4 vagas. EP é escola pública, quer dizer, você não encaixa em nenhum desses aqui de cima. Então você é EP, ou seja, estudou integralmente, fez o ensino fundamental integralmente na escola pública. Então aqui tem 10 vagas. A mesma coisa para o LI, quer dizer, independente da renda familiar. Tem PPI, que no caso aqui são 22 vagas, pretos, pardo, indígena. Para quilombola não tem nenhuma vaga, O que? Quilombola. PCD, pessoa com deficiência, nesse grupo aqui LI, 4 vagas. Escola pública, não é só escola pública, 11 vagas. E aqui o AC, eu já falei que é ampla concorrência. Agora, somando essas vagas aqui, LP, LI e LB, vão dar 75 vagas para os cotistas. Tá? Então fique muito atento a isso aí, tá? Porque na inscrição você vai ter que informar. Então verifique em qual dessas modalidades aí você se encaixa para poder informar lá no ato da inscrição. Ok? Então vamos lá para o item 2 do edital. O item 2 é com relação às inscrições. Quem pode se inscrever? Os candidatos que tenham concluído o ensino fundamental ou que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental. Então, se você já concluiu o ensino fundamental, você pode se inscrever para a prova. E se você está fazendo, nesse ano de 2025, o 9º ano do ensino fundamental, também pode se inscrever. Agora, cuidado, Se você está cursando o 9º ano, se no final do ano você não for aprovado lá na sua escola e passar na prova do Colune, aí você perde a vaga, Porque você não terá concluído o ensino fundamental em 2025. E aqui embaixo fala que a inscrição será feita exclusivamente pela internet, tá? Esse site aqui. O item 3 fala da taxa de inscrição, R$ 90, e tem uma informação importante aqui, olha, esse item 3.2. Submetido o formulário de inscrição, o candidato ou a candidata deverá imprimir o boleto bancário correspondente e efetuar o pagamento única e exclusivamente por meio de leitura do código de barras em qualquer agência bancária ou, preferencialmente, nas agências do Banco do Brasil. Ou seja, você não pode fazer o pagamento via Pix, não pode fazer o pagamento via depósito bancário, não pode, por leitura do celular, leitura do código de barra, necessariamente você tem que ir a uma agência bancária, tá? Para pagar o boleto. E fique atento aí na sua cidade, se no último dia de pagamento não é feriado, Porque se for feriado, a agência não vai abrir, você não vai conseguir efetuar o pagamento, ok? E aqui embaixo informa que o boleto será gerado lá no sistema de inscrição. Então, quando você estiver fazendo a inscrição, o sistema vai ter uma opção lá para você gerar esse boleto. O item 3.6 fala da solicitação de isenção do pagamento da taxa do ato da inscrição. Então aqui eu só vou informar que nesse item aí tem candidatos que têm direito a essa isenção. Então lá no edital você continua lendo os sub-itens aí para baixo que informam quais os candidatos têm direito à isenção, como solicitar essa isenção e o prazo para fazer isso. Tá? Então aqui eu só vou informar que tem candidato que tem direito. A partir daí você lê lá para ver se você tem direito ou não. O item 4 é dos atendimentos especializados específicos. Alguns candidatos têm direito a esse atendimento especializado ou específico lá no dia da prova. Tá? Então são esses aqui, presta atenção. Atendimento especializado. Para quem? Oferecido a pessoas com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, mental, surdo-cegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, descalculia ou com outra condição especial. E o atendimento específico é oferecido a estudantes sabatistas. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado. Então, eles só vão poder, os candidatos adventistas, só poderão fazer essa prova depois das 18 horas, porque a prova é no sábado. Então, eles vão lá para a Universidade Federal de Viçosa, ficam separados lá numa sala, aí depois das 18 horas eles fazem a prova. Tá? Então, são esses candidatos aí que têm direito a atendimento especializado e específico.
Agora, importante, né? Tudo isso aí tem que ser comprovado, tá? Depois do item, eu vou fazer um resumo do edital até o item 8. Depois do item 8, né, o item 9, 10, 11, fala sobre as matrículas e fala sobre toda essa documentação que você tem que apresentar para ter esse atendimento especializado ou específico, tá? Fala também dos documentos que você tem que apresentar lá para comprovar se estudou integralmente, fez o ensino fundamental integralmente numa escola pública, ok? O item 5 fala das provas. As provas serão realizadas em Viçosa, Minas Gerais, no dia 8 de novembro, né, que é um sábado, de 13 às 18 horas. Duração de 5 horas, conforme especificado a seguir. Então, no quadro aí embaixo, fala das disciplinas, a quantidade de questões, cada disciplina, e os pontos, né, para cada disciplina. Então, olha lá. Língua portuguesa são 10 questões, tem peso 2, então vale 20 pontos. Matemática, 10 questões, peso 2, 20 pontos. Língua inglesa, 2 questões, peso 1, então vale 2 pontos. Ciências, 8 questões, 8 pontos. Geografia, 4 questões, 4 pontos. História, 4 questões, 4 pontos. E a produção textual vale 15 pontos, então dá um total de 73 pontos. Bom, toma cuidado com essa produção textual. Qualquer uma dessas disciplinas, se você zerar, você é eliminado, inclusive na produção textual. Recentemente nós tivemos uma candidata aqui que ela tirou uma nota nas provas objetivas para ser a primeira colocada geral. Mas o que aconteceu na produção textual? Pediu que se fizesse um texto em prosa e ela fez uma poesia muito bonita até, né? Mas fugiu do tema, né? E zerou a produção textual, então foi eliminada. No edital fala como que essa produção textual será corrigida, tá? O que você pode fazer e o que você não pode. Então leia atentamente essa parte do edital que fala sobre a produção textual. Ok? O item 6 é da eliminação. Então eu marquei aqui, se tirar 0 na prova de produção textual, então você é eliminado. Tem outras condições também, né? Se você colar, né? Se você não comparecer, então dá uma lida aí nessas condições. E também é o que você pode levar para a prova ou não, né? Boné não pode, relógio, celular, essas coisas é importante você ler aí no edital também. O item 7 fala da apuração do resultado. Então aqui serão 600 candidatos que terão a prova de produção textual corrigidas. Então é o seguinte, no dia, tem uma data aqui, daqui a pouco eu vou passar para vocês, que vai sair o resultado preliminar. Então como que é esse resultado preliminar? Todos os candidatos que tiraram a pontuação mínima, né, em cada prova, mínima total, serão aprovados. Agora, a redação, a produção textual, serão corrigidos dos 300 primeiros candidatos que estão concorrendo às vagas reservadas e dos 300 primeiros candidatos que estão concorrendo às vagas de ampla concorrência. Então, olha só, aqui, olha, o resultado preliminar é nesse dia aqui, dia 15 de dezembro. Tá? Então, o resultado preliminar, porque vão sair aqui os 600 candidatos cujas redações, né, cuja produção textual serão corrigidas. E o resultado final é no dia 22 de dezembro. Bom, então é isso. Está aí o resumo do edital, torna a reafirmar aqui a importância de você ler o edital completo. Tá? Eu fiz aí até o item 8, né, que fala aí das inscrições. A partir do item 8 fala das matrículas, né? Aí é depois que você passar lá na prova, né? Mas é bom ler para já ir preparando os documentos que você irá precisar para a matrícula. E fala também de toda a documentação que você precisa para poder, caso você se encaixe naquele atendimento especializado ou específico, você tem que apresentar. E os documentos também lá para comprovar que você estudou, fez o ensino fundamental integralmente numa escola pública, né? Caso você seja cotista. Então tá aí, eu fico por aqui, espero que tenha te ajudado, um abraço e até mais.